Olá, graça e paz para todos vocês. Que Deus vos abençoe poderosamente. Hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados aí no Brasil. Vamos começar mais uma live aqui, bater um papo hoje com o meu amigo, professor Rui Anderson. E vamos estar falando sobre a importância do conhecimento. Você depois pode assistir a essa live também. A gente vai disponibilizar aqui no nosso Instagram. Espero que a gente consiga salvar, né? Porque nem todas as lives é possível salvar. A gente acaba tentando e já perdemos algumas aqui. Inclusive tivemos alguns bate-papos bem interessantes, mas infelizmente a gente acabou perdendo, né? Mas espero que hoje a gente consiga salvar essa live e assim ela vai ficar aí disponível para que você possa assistir posteriormente, ok? Pessoal que vai chegando aqui, pronto, o Rui já chegou, Isabela também, Elaine chegou também, maravilha. Só aguardar aqui, vamos lá, pronto. Só aguardar a conexão aqui com o meu amigo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos a esta live. Que satisfação! Que satisfação, meu pastor! E aí? Como é que está, meu brother? Eu, graças a Deus, estou bem. Antes da gente continuar aqui a nossa resenha, quero saber se o negócio está dentro do padrão FIFA da Irlanda. Está perfeito, maravilhosamente bem. Oh, coisa linda! Esse cenário está ótimo aí. O que é isso aí, esse cenário aí? Daqui é o meu corujito, a máscara do Homem de Ferro. E estamos aqui. Você sabe que na quarentena eu tive a oportunidade de fazer uma live mais falando sobre educação física, né? E aí eu comentei, né, com a colega, eu falei, olha, chegou uma hora que eu não aguentava mais mexer em computador, não podia sair de casa, não aguentava mais ficar na frente da tela do computador. Aí eu tinha um jornal aqui, eu comecei a enrolar, comecei a fazer coisa, eu falei, quer saber, eu vou montar um fundo aqui, um cenário para eu poder dar aula aqui. Eu comecei a enrolar jornal, fazer um trabalho manual, para ver se pra não ficar doido. Passava o tempo. Não, porque o negócio estava difícil, cara, estava complicado. Aproveitar aqui e mandar um abração pro Cleiton aqui, meu camarada. Amém. Pessoalmente, deixa eu passar o telefone aqui para minha produção aqui, que aqui o negócio é organizado, não é bagunçado. Não, eu não tenho dúvidas. Manda aí o convite aí para os amigos. Bom, pessoal que está chegando aí, ó, estamos aqui uma conexão Irlanda-Guarulhos, não é? Irlanda-Guarulhos, os opostos, né? Os opostos da geografia, da humanidade, né, meu amigo? E como é que tá as coisas aí em Guarulhos, com essa pandemia aí, já voltou ao normal ou tá tudo parado? Não, tá longe de voltar. Quer dizer, para Guarulhos está normal, né? Um caos. Isso é normal. Não tem novo normal para Guarulhos, porque o normal de Guarulhos é esse caos, né? Falta esgoto, né? Água encanada, tá aquela coisa toda, né? Transporte público aqui bastante deficiente, o povão lotado, né? Mas é isso, o calçadão aqui no centro da cidade, tem um calçadão aqui, o pessoal fazendo fila para entrar, eu não sei o que tem nessas lojas, eu tô os caras estão quase me convencendo a ir lá, porque eu tô curioso para saber o que tem lá, né, no calçadão de Guarulhos, que justifica os caras ficarem lá 1 hora, 2 horas numa fila. Hoje, para você ter ideia, teve gente batendo na porta das Casas Bahia lá, o cara tava batendo na porta, eu preciso trabalhar, eu tenho que entrar nessa loja aí. Aí eu falei, pô, o cara deve estar com vontade de entrar na loja para trabalhar, não é possível. Não, ele queria entrar lá para olhar preço, para comprar. Então, assim, cara, esse lugar é muito louco, né, cara? A humanidade, ela já tá comprometida, né? A personalidade, o cérebro das pessoas, né? A forma como as pessoas se têm
tem compreendido, a leitura que as pessoas têm feito de mundo, assim, a forma de pensar, o mundo já está complicado, né? E aí eu digo para você que Guarulhos está um pouquinho pior. Né? Imagino, tá um caos aí em vários lugares, né? Tá mais... É uma situação que, enfim, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar, não é? Paciência. Mas eu creio aí que em mais um mês e pouco, as coisas não vão estar 100%, mas devagarzinho vai voltando, né? Bom, deixa eu ver o pessoal que está aí, ó. Sejam bem-vindos. Escreve aí de onde é que você está nos acompanhando, de onde que você está assistindo essa live, né? Se é aqui na Irlanda, se é em outros lugares aqui da Europa. A gente tem alguns amigos aqui da Europa, se é do Brasil, em outros lugares. Bom, eu quero fazer uma apresentação aqui, Rui. Primeiro te agradecer aí por esse tempo, né? Por essa oportunidade que a gente está tendo. Eu e o Rui, a gente já tem uma amizade aí de mais de 30 anos, não é? Uma amizade de longa data, 30 Muito anos. tempo. Eu praticamente troquei as fraldas do Rui, né? Não força. Eu falo isso porque eu sou mais velho do que você, embora não pareça, tá nítido aí na imagem, que você aparente ser bem mais velho do que eu. Mas você não ganhou da minha turma. Ayrton, já vou deixar aqui o Ayrton, parceiro, colega nosso lá da faculdade, a Val, pessoal aqui de São Paulo, Vila Maria. E já vou deixar uma coisa clara, apesar de você ser mais velho, o seu time não ganhou do meu no Interclasses lá, né? No República do Chile. Vamos deixar isso claro. Eu não lembro dessas coisas, tem coisa que apagou da minha memória. Eu acho que, inclusive o futebol, né? Ele consegue jogar bola ainda? Não, parei com tudo, não consigo mais nada. Mal ando, quanto mais correr. Tá bom, você subir a escada é lucro. É verdade, já estou feliz. Mas pô, cara, maravilha, é muito bom. E o Rui, a gente já tem essa amizade há muito tempo. O Rui foi uma das pessoas também que me levou para a igreja, né? Ele foi uma das primeiras pessoas, junto com o Cássio e o Anderson. Eu sempre cito vocês três porque vocês me evangelizaram, vocês me levaram para a igreja, falaram de Jesus para mim. Então eu tenho essa eterna gratidão aí com vocês, né? Por me apresentar o evangelho. E hoje estou aqui na Irlanda e eu sei que vocês têm uma grande participação nisso daí. E o Rui é um batalhador, um cara que correu atrás, venceu na vida, hoje é um cara bem-sucedido profissionalmente, uma pessoa com uma história de vida bacana, uma história de vida de sucesso. E muito disso deve-se, claro, à luta, ao esforço dele, nada vem de graça, não é não, Rui? Nada cai nas nossas mãos assim de graça, muita busca, e através do conhecimento o Rui conseguiu chegar aonde ele chegou. Então, já para entrar no tema aqui da nossa live, né, que é a importância do conhecimento, você sabe muito bem o valor disso. Pergunta a você, meu brother, conhecimento é poder? Quase me fez chorar, hein? Fiquei emocionado aqui. E vai ter gente que vai entrar aqui e não vai acreditar em nada do que você falou. De qualquer maneira, sobre mim, é óbvio, né? Vamos lá, tirando as brincadeiras à parte, essa é quase uma frase pronta, essa coisa da questão do conhecimento é poder. Conhecimento é poder, isso já, né, desde frase essa difundida desde o período renascentista, lá no século XVI, século XVII. Então, grandes filósofos que fizeram parte da história, da produção do conhecimento, da ciência, da humanidade, né? Entre eles, Francis Bacon, eles colocavam que o conhecimento ele é poder numa situação em que a sociedade tinha uma divisão muito grande entre o proletariado e o poder da igreja. E tanto que o conhecimento ele é considerado um poder, que a grande... Um abraço para o Suzuki, meu parceiro, que a própria igreja ela adotou uma política durante séculos de limitar o acesso à informação, ao conhecimento. Né? Então, cabe destacar isso daqui. Né? A religião, por muitos e muitos anos,
ela procurou cercear as pessoas do acesso ao poder. O conhecimento, ele é poder. E eu passei agora, nós estamos caminhando para o fim de um semestre na universidade, e ficamos literalmente metade do semestre tentando incutir na cabeça das pessoas, sensibilizar os alunos para essa questão do conhecimento. E aí, quando se fala de que o conhecimento ele é poder, num momento em que isso é um divisor de águas, porque assim, ó, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, eles queriam o conhecimento pelo prazer de conhecer, né? E hoje nós temos uma situação muito complicada, porque as pessoas querem um tipo de conhecimento extremamente utilitarista. Então, no fundo, as pessoas não querem o conhecimento, as pessoas querem manuais, as pessoas se tornaram grandes reprodutores de protocolos, de manuais. Então, e assim, no fundo, isso não é o conhecimento, né? Porque chega numa situação descompromissado, numa situação assim informal, em que você de alguma maneira você precisa fazer certas interpretações, você precisa fazer uma compreensão de mundo, você não tem, porque você se apresentou para a informação, para o conhecimento, de maneira muito mecanicista, utilitarista, né? Coisa que o conhecimento se transformou numa arma, num poder, pelo prazer que as pessoas tinham de querer conhecer. Então as pessoas sabiam que assim, esse rompimento, por exemplo, com a questão do absolutismo, com o poder, com o autoritarismo da igreja, veio exatamente disso. Olha, eu não quero conhecer para ter um emprego, eu quero conhecer porque é importante saber as coisas. E as pessoas se justificaram ao longo do tempo, por meio do seu conhecimento, da sua sapiência, da sua erudição. E não teve como segurar isso. Então foi exatamente o conhecimento que transformou a humanidade, que transformou as relações de trabalho, que transformou as relações sociais. Foi o conhecimento que, de alguma maneira, buscou libertar as pessoas, sabe, da escravidão, da situação de ser subjugada. O conhecimento foi essa arma. Então, assim, se durante anos, e ainda ter terras, né, era quem dominava, era o proprietário, era o dono da terra, né? Hoje, muita gente fala, quem tem poder é o dinheiro, mas se você não tem erudição, se você não tem conhecimento, esse dinheiro nada serve. Então, no fundo, o verdadeiro poder, que é o que move as massas, o que encanta as pessoas, o que faz você crescer enquanto ser humano, é o conhecimento. O poder é esse. O poder. Então, só para terminar aqui, muitas pessoas, a gente sabe de várias histórias de Coisa como um vídeo pausado. Deu uma travada aí. Deu uma travada no seu vídeo aí. Tá, não. Aqui para mim aparecia que você estava travado aqui e eu estava normal. Bom, mas agora já restabeleceu aqui o sinal, tá ok. Então é isso, se você quiser, eu repito rapidamente o que a gente acabou não tendo problema, né, na comunicação. Isso, finalzinho. Eu comentei que assim, cara, no fundo, o grande poder é o conhecimento, porque não adianta você ter propriedades, não adianta você ter riquezas, se você, de alguma maneira, você não consegue usar conscientemente isso daí. Se você não consegue se relacionar com as pessoas, se você não consegue reinvestir todo esse poder, né, de pecuniário, de valores que você tem. Muita gente já ganhou na loteria, eu comentei isso, teve muita gente que já ganhou na loteria e voltou à pobreza. Por quê? Porque falta erudição, falta cultura, falta consciência, que é o conhecimento que nos permite isso. Então, no fundo, o conhecimento é poder. É muito importante isso aí que você falou, porque a gente vai entrar até um pouquinho aqui no campo teológico também, né? Porque a Bíblia, ela deixa muito claro o poder do conhecimento, né? A Bíblia diz assim, o próprio Deus falando, né? O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha que coisa séria isso. Isso é muito importante. Deus falando, o meu povo, ele se destruiu
pela falta de conhecimento, né? A principal arma do diabo é a ignorância. O campo mais fértil para a destruição de alguém é a ignorância, que é exatamente o quê? A ausência do conhecimento. Então, o conhecimento, ele abre portas, ele nos liberta, né? Você falou isso daí, o conhecimento, ele nos faz livres, né? Então, o que acontece com o lance do conhecimento? Aí vamos uma pitada daqui a pouco, a gente vai e volta em relação à questão do conhecimento teológico. Vale a pena destacar que, assim, o conhecimento, as pessoas confundem muito, Leandro, eu acho que vale a pena falar aqui, fazer uma apresentação conceitual. As pessoas têm confundido dados, têm confundido informações com conhecimento. E hoje nós somos bombardeados por informações, né? Exatamente. Porque, assim, o conhecimento, ele teve três grandes momentos de construção e difusão. Né? O primeiro foi a escrita. Primeira escrita. Na Mesopotâmia, os povos antigos, né? Lá nós estamos falando de milhares de anos. Quando da escrita, esse conhecimento ele começou a ser acumulado e pode ser passado de uma geração para outra. Então eu acredito que esse seja um marco importante na história da humanidade e na difusão do conhecimento. Um outro momento importante do conhecimento está na relação com a imprensa, por Gutenberg. Quando da criação da imprensa, né, de você poder imprimir, né, você poder registrar isso daí, você começou a alcançar muito mais pessoas. Eu entendo dessa maneira. E, mais recentemente, né, no século passado, exatamente ali no final da década de 80, né, no Brasil, no começo dos anos 90, com a internet. Se você me perguntar quais são... Vai ter gente que vai ofertar outras datas. Eu coloco esses três marcos. A escrita, a imprensa e a internet. O que acontece hoje com a internet? Né, com essa geração nova? A galera está muito ansiosa. Eles querem muita informação. Querem informação de maneira muito rápida. E essa velocidade de informação, que é um problema... é bacana, mas também gera um problema. Não dá tempo de se estabelecer, não dá tempo de criar raiz. Essa informação ela não serve, ela não nos dá base. Ela se torna uma informação uma informação efêmera, muito superficial, e isso é perigoso, que é o que está acontecendo agora com a questão das redes sociais. Nós somos bombardeados com isso daí. E existem tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento o conhecimento popular, temos o conhecimento teológico, temos o conhecimento científico, que é tido como um conhecimento mais relevante hoje, né? As pessoas tendem a dizer que essa é a verdade, né? Então nós temos o senso comum, nós temos que é o conhecimento popular, nós temos o conhecimento teológico, né? Nós temos o conhecimento científico, que vem a partir do método, né? E todos esses conhecimentos, eles ajudaram, eles contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, da sociedade. Todos eles são importantes, né? Então, hierarquizar é um pouco complicado, né? Porque, querendo ou não, o conhecimento científico ele teve grande contribuição do conhecimento popular. Né? O conhecimento teológico ajudou a forjar a personalidade, a orientar a humanidade. Isso é fundamental. E não nos cabe aqui querer colocar que tal conhecimento é melhor do que o outro. E cada um tem o seu papel na sociedade. Todos eles têm a sua importância, né? Exatamente. Então, assim, quando você fala que o povo sofre, né, com a falta de conhecimento, é exatamente por isso, porque você tem pequenos grupos ou pessoas que se valem dessa ignorância, né, a partir do conhecimento que eles... Porque essas pessoas, eles são dotados de um padrão, de um nível de conhecimento interessante. E aí eles fazem a interpretação da Bíblia, dos pressupostos teológicos, dentro da conveniência, dentro daquilo que lhes cabe, e usurpa, né, da posição que eles se encontram e manipulam as pessoas, a grande massa, porque elas não têm
informação. E a gente sabe disso. Nós fazemos parte de uma geração que nós vivemos isso na pele, que é aquela geração um pouco antes da internet. Então nós conseguimos hoje fazer algumas comparações, falando de igreja, né? A gente consegue fazer algumas comparações de 40 anos atrás, né? De 30 anos atrás para hoje, e a gente vê o quanto é perigoso, né? A falta de conhecimento do povo. E você, como professor universitário, você que está em contato direto com essa moçada, essa molecada aí que está na faculdade agora, né? Você citou a questão das redes sociais, da internet. Você acha que isso tem contribuído para aumentar? É claro que a internet ela contribui para a vida das pessoas, isso não há dúvida, não é? Mas na questão do conhecimento, você acha que tem tido uma contribuição significativa? Porque o que eu vejo, assim, hoje, é como você mesmo disse, nós somos bombardeados de informações toda hora está chegando a informação, né? E isso faz com que, às vezes, a gente fica meio acomodado e não busque o conhecimento. Você tem visto isso de que forma no meio das universidades, no meio que você circula? Eu vou voltar rapidamente. Eu falei para você só, existe o conhecimento popular, existe o conhecimento teológico, existe o conhecimento científico e existe o conhecimento filosófico. E quando você fala de conhecimento filosófico, quando você fala de filosofia, as pessoas tendem a acreditar, é que nem falar de ciência. A ciência é a NASA. A ciência não está perto de mim, a ciência é a NASA. Assim como a gente fala de filosofia, olha, praticar filosofia, o cara ele entende que ser filósofo é o cara lá que estudou muito tempo, tal, beleza. Mas praticar a filosofia, ele acha que é uma coisa inerente àquele senhor que fica no divã, que fica... As pessoas não conseguem entender que é possível se apropriar disso. Então, nós vamos fazer aqui. O que falta? Falta um pouco de prática de filosofia, das pessoas entenderem o que é filosofia. É querer saber. É ter o interesse, o amor por querer saber. E a internet, ela veio e nos trouxe, e nos fez conquistar um espaço, ter acesso à informação. A internet é muito boa, cara. A internet é muito boa. Eu já comentei isso com você. Nós somos contemporâneos desse período, a gente viu isso na igreja, de pessoas, quando a internet ela pousou, né, no Brasil, a gente ouviu, por exemplo, tem reportagens, se você pesquisar na internet aí, se a sua produção pesquisar, você vai ver o celular, quando pousou no Rio de Janeiro em 1990, as pessoas diziam que isso não ia virar no Brasil, que isso era um absurdo. Num cenário em que a telefonia, vendiam-se ações, né, da telefonia era investimento, você que é uma família de muitas posses, né, grandes empreendedores lá na Cachoeirinha, tinha lá 35 linhas telefônicas, então as pessoas diziam que o celular não ia virar, e olha que situação, cara. Olha, nós estamos aqui falando através de um celular agora. No celular. Assim como a internet. Eu tive a oportunidade de sentar em igreja e ver pastor, cara, falar que isso era do demônio. E aí eu queria saber se essa pessoa ela abraçou o demônio ou ela conseguiu entender que não é do demônio. Porque assim, você tem feito um trabalho muito bacana, a gente se fala, os cultos hoje têm sido ofertados pela internet, as aulas têm sido ofertadas pela internet, então é uma coisa muito complicada, né? Por falta de conhecimento, é ignorância. Então, a internet é muito boa. A gente precisa tomar muito cuidado em querer demonizar a internet. A internet é boa, cara. A questão é que nós não estamos fazendo um bom uso dela. Aí que está o detalhe. Então, é preciso cuidado, é preciso critério, é preciso, sabe, ter um pouco de paciência. Quando eu recebo a informação, quando eu leio, quando eu tenho acesso a determinado dados, o que eu vou fazer com essa informação? Primeiro eu preciso saber se isso é verdade. Então, a internet, da mesma maneira que ela ajuda a distribuir esse monte de fake, esse monte de informação, né, muito rasa, recortada, tendenciosa,
É a internet que vai me possibilitar, né, se eu adotar critérios de método, de cuidado ali, de tratar essa informação, de querer saber se ela é verdade. Então, a mesma internet que é utilizada para as pessoas dissimularem ou dissiparem informações ruins, mentiras, é a internet que me ajuda a conquistar a informação, conquistar o mundo, a saber, a conhecer. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu preciso utilizar bem a internet. Eu preciso utilizar bem. É isso. É só ter um pouco de cuidado, de critério. Ela não é ruim. E falta Lógico, está longe disso. Falta muito bom senso, né? Porque hoje as pessoas recebem a informação, já saem compartilhando, sem gastar um minuto, pelo menos, para verificar se aquilo procede, se aquilo é verídico, se não, né? Já vê lá a notícia, já compartilho, já vai, olha aqui, ó. Poxa, isso é terrível. Por quê? O que acontece hoje? Nós estamos imersos a uma lógica de quantidade, de ter acesso. Então é o que acontece. Nós estamos aqui, eu acho que a hipocrisia também ela precisa ser deixada de lado. Nós queremos alavancar o nosso Instagram, nós queremos um pouco mais de seguidores, nós queremos, a nossa vaidade nos conduz, nós somos pessoas vaidosas, e nos conduz a querer, sabe, mais amigos no Facebook, mais seguidores na rede. Nós queremos ser de alguma maneira reconhecidos, e não tem problema nenhum. Mais curtidas, é isso, gostaríamos de ter aqui 1000 pessoas assistindo essa live, não tem problema nenhum. A questão é quando a gente se rende a isso, a nossa razão de viver se transforma a isso é perigoso. O que acontece? Semana passada, eu assisti a uma aula de um professor de Portugal, e ele dizia o seguinte: o grande problema hoje é o seguinte, na escola, no sistema público de ensino, é a quantidade de informação. Nós precisamos nos conscientizar que não é possível saber tudo. Não é possível. Não é possível dominarmos todas as informações do mundo. Aí o que acontece? Nós temos essa vontade de querer acessar tudo. Eu preciso acessar tudo, eu preciso estar antenado. E eu fico naquela ansiedade para saber tudo. Só que essa velocidade, essa ansiedade que é quase patológica, me leva a uma superficialidade muito grande. Não nos permite aprofundar em nada. E aí que mora o perigo, porque a gente sai distribuindo tudo isso rápido, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou antenado. Só que no final das contas, você se mostra uma pessoa extremamente superficial. Isso é perigoso. Está aí. Então eu acho que vale a pena as pessoas, com um pouco mais de cuidado, eu preciso me aprofundar nisso. Esse professor que eu assisti a aula dele, ele dizia o seguinte: é o que acontece nas escolas. Você tem muita informação, e nós queremos que os alunos adquiram toda essa informação, dominem toda essa informação. E como a quantidade é muito grande, isso não nos permite aprofundar em nada. E é um termo uma frase pronta, é um termo que eu utilizo muito nas aulas, a gente vira, né, nós estamos a caminho de nos tornarmos um verdadeiro pato. O que é o pato? O pato, ele voa, ele nada, e ele voa, ele nada e ele anda. Só que o pato ele não faz nada direito. É isso que nós estamos nos transformando. Nós não fazemos nada direito. Tudo é muito superficial. A gente não se aprofunda em nada. E quando nós não nos aprofundamos, não temos conhecimento, ninguém está pedindo para você ser um erudito, para você ser um cientista. Mas assim, quando você é demasiadamente superficial, você fica suscetível aos enganadores. Aí que está o detalhe. Você fica mais sensível, você se torna refém dessas pessoas. E isso está na universidade, isso está no seu condomínio, isso está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Quero citar mais um texto da Bíblia aqui, só para a gente ver a importância de ter conhecimento, de buscar informação, de procurar crescer, não é? De crescer, eu sempre digo, crescer dói, crescer dá trabalho, mas é essa busca que vai nos tirar da mediocridade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, conhecer o conhecimento da verdade, ele gera libertação. Né? A gente se torna livre. Quando a gente tem um conhecimento em alguma área,
quando a gente domina um determinado assunto, e fica até o meu conselho, uma dica aqui para as pessoas, né? O que é que você gosta de fazer? Qual é a área que você gosta de atuar? Né? Invista nisso daí, batalhe por isso, corra atrás, se torne um especialista nisso daí, porque o conhecimento nessa área vai fazer com que você fique livre. Eu acho que isso é algo muito importante. Eu vou aproveitar essa sua fala e eu vou dizer o seguinte, assim, ó, quando eu entrei na universidade, eu entrei ali no meados ali no começo dos anos 2000, nessa primeira década aí do século XXI, tive essa oportunidade, e num lugar, né, em que ainda tem pessoas muito experientes, muitos talentos intelectuais, e eu olhei, eu falei assim, poxa, como eu era novo, então eu funcionava meio que aquele professor, quase que um professor substituto, né? Hoje você vai tapar aquele buraco ali, você dá aquela disciplina. Então eu tinha que correr atrás das informações, porque eu era novo, então não tinha direito de fazer muitas escolhas. Ainda sou novo, mas com um pouco mais de experiência do que quando eu adentrei a universidade. E num certo momento eu olhei, eu falei, eu preciso trilhar um caminho, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso me destacar em algo, em alguma área. E aí eu comecei a olhar, eu falei assim, primeiro, qual é a minha história? O que eu sei hoje? Depois, eu olhei e falei, será que eu consigo disputar com determinadas pessoas que me cercavam ali? Eu falei, meu, aqui não dá, ali vai dar um pouco... além das minhas possibilidades, aqui vai demorar um pouco mais. Então eu comecei a fazer uma análise, né, de risco do cenário para eu empreender, né, profissionalmente na minha vida. Então eu tive que fazer escolhas para poder me destacar. E aí eu falei, vou me debruçar nisso. Eu transito, leio muitas coisas, mas eu falei, poxa, então essa área aqui da educação, essa coisa da escola, então é aqui que eu vou me debruçar. Então, preciso ter foco. Então é o que eu falo para as pessoas. Amigão, fala-se muito de empreendedorismo para empresas, mas é preciso que assim, as pessoas entendam que empreendedorismo é um conceito que deve, primeiramente, fazer parte do indivíduo. Eu preciso, uma grande empresa tem um empresário por trás, bem sucedido, um empresário que ele tem conhecimento, ele tem informação, ele tem experiência. Então, antes de empreender na pessoa jurídica, eu preciso empreender na pessoa física. Eu preciso saber, tive a oportunidade de uma vez, o Priscila acabou de entrar aqui, a gente na igreja, nós tivemos a oportunidade de falar isso para homens e mulheres de negócio, um evento pequeno, mas a gente pôde falar disso. Antes de empreender na pessoa jurídica, eu preciso empreender na pessoa física. Eu, enquanto indivíduo, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me destacar em algo. Né? É importante, Rui, só fazer uma observação em cima disso que você está falando aí. Você pode pesquisar a maioria das pequenas empresas, né, que elas quebram. O principal fator é que o cara ele entrou no negócio sem ter o conhecimento daquilo, né? Sem dominar aquilo ali. E isso lá na frente gerou problema e o cara às vezes não conseguiu se manter. Então é exatamente isso. O cara não tem o conhecimento de uma determinada área, mas ele vai entrar naquilo sem conhecer, né? E o resultado é desastroso. Porque a perspectiva que as pessoas têm é essa perspectiva poética, bonita, alegórica da situação. E bem, do jeito que você falou, conhecer dá trabalho. Conhecer é um percurso sofrível, cara. Você, por exemplo, eu não vou fazer qualquer tipo de comparação aqui, o nível que você tem de conhecimento da Bíblia, do pastor, né, da vida na frente da igreja, mas assim, o quanto você não sofreu, a Priscila, que é pastora, o caso, as pessoas, o quanto as pessoas sofreram para construir uma vida em torno do conhecimento teológico, não é? Então é isso, na empresa é a mesma coisa. O cara ele acha que assim, ó, olha, eu fiz um pão muito bonito na minha casa nessa quarentena. Aí ele acha que ele vai sair daqui e vai conseguir abrir uma padaria. As coisas não funcionam desse jeito, né? Dá trabalho, cara. Custa muito tempo e suor para você construir um repertório de conhecimento. Assim, ó, você falou de o conhecimento liberta. Cara, o conhecimento ele liberta, ele te dá autonomia. O conhecimento ele faz com que você se torne menos refém das pessoas, dos aproveitadores.
O conhecimento, ele aumenta a sua autoestima. Ele retroalimenta uma coisa muito boa, porque assim, ó, quanto mais você conhece, mais você consegue compreender que pouco sabe. É o famoso sei que nada sei. Você vai, você lê, você estuda e você consegue compreender. Fala, cara, eu sou limitado. E nesse processo de reconhecimento da sua limitação, você vai buscar mais. E nesse processo você constrói um conhecimento e isso, cara, faz crescer em você um sentimento, sabe, de valor, de autoestima muito bom. E, consequentemente, só terminar essa linha de raciocínio aqui, consequentemente você vai adaptar o seu meio, você vai ressignificar o contexto que você vive, e você, nesse sentido, você efetivamente vai ser uma pessoa corresponsável por uma sociedade melhor. Parece meio utópico isso, mas por um ambiente, por uma sociedade melhor. As pessoas não entendem isso. E um outro campo também que é fundamental, você citou, o autoconhecimento, não é? Tem gente que ela sabe tudo da vida do outro e não sabe nada dela. Ela conhece tudo do outro, comenta tudo do outro, mas ela não sabe nada dela própria, né? Então, se você não se conhece, você não tem o próprio conhecimento de quem é você, do propósito da sua vida, onde você quer chegar, né? Qual o seu objetivo de vida? Você falou aí, quando você entrou na universidade, né? Por que caminho eu vou? Você teve que estabelecer um alvo, você teve que correr atrás daquilo. Se a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela não vai dar certo em nada na vida. Ela não vai chegar a lugar nenhum. E tem uma outra coisa. Quanto mais você conhece, portas se abrem, possibilidades se apresentam a você. E aí tem uma coisa que você falou interessante, que é se conhecer. Aumenta-se o cenário em que vai te exigir escolhas. E aqui que mora um grande problema, porque assim, a falta de conhecimento das pessoas, o conhecimento superficial, essa coisa efêmera, né, somada a pouca experiência de vida, faz com que as pessoas não estejam preparadas para as consequências. Então, assim, estudo, conheço, vivo e fatalmente precisarei fazer escolhas. E ao fazer escolhas, da mesma maneira como não dá para conhecer tudo, não dá para conquistar tudo, não dá para ficar com tudo. Num determinado momento da minha vida, eu tive que fazer uma escolha, eu tive que largar uma carreira para seguir a outra. E de vez em quando as pessoas perguntam, e aí, como que foi? Eu larguei uma carreira militar de quase 2 décadas, e foi uma escolha que eu fiz. E eu tenho muitos amigos, às vezes dá aquela saudade, mas, cara, eu tenho que seguir, foi a escolha que eu fiz. E essa escolha que eu fiz, eu tive que abrir mão disso. Só que muita gente, e esse é o problema das gerações mais novas, não estão preparadas para as perdas. A geração mais nova não está preparada para a perda, não está preparada para a consequência, não quer enfrentar isso. Quer tudo muito rápido, né? Fácil, sem esforço. Fácil, sem esforço, e com o direito de trocar a hora que bem entender. Isso não é possível. Isso não é possível, é complicado isso. É o preço que se paga. Então, a falta de conhecimento, essa superficialidade nas informações que a gente adquire, tem feito, eu vi um tempo atrás, é uma frase pronta, né, que assim, situações difíceis forjam homens fortes e homens fortes promovem ambientes, um mundo melhor. Só que o mundo melhor promove, faz com que as pessoas se tornem homens mais acomodados, fracos, e homens fracos fazem com que o mundo se torne pior. O negócio é muito louco isso. Então, assim, a geração, a igreja está comentando, a produção está falando, a situação do miojo, tudo. A situação, assim, além de ser a situação Nutella do miojo, né, o pessoal brinca muito, do micro-ondas, que é as coisas rápidas. Né? E isso, como a gente já falou, é ruim, porque tudo muito rápido, sem sabor. Você acaba não podendo usufruir disso daí. Então, é fundamental. Estudar, cara, estudar é fundamental. E o objetivo dessa live, desse bate-papo, é exatamente incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, conhecer a si próprio, conhecer as suas fraquezas, as suas limitações. Isso é fundamental. Tem determinadas áreas da vida que eu não vou entrar porque eu sei que aquilo ali não é para mim.
entendeu? Eu preciso ter esse conhecimento, né? Eu preciso ter esse discernimento. Eu não entro em determinados assuntos porque eu não domino aquilo lá, não é? E isso vai ajudar com que a gente sofra menos, com que você tenha menos problemas emocionais, com que você tenha menos problemas na vida, menos problemas interpessoais, isso ajuda bastante. Então, o conhecimento de uma forma bem abrangente, assim, seja ele teológico, seja ele aquele conhecimento empírico do dia a dia, né, o conhecimento filosófico, seja ele em qual campo for, ele sempre vai gerar liberdade para nós. A gente sempre vai ficar livres, não é? O que acontece é o seguinte, as pessoas elas precisam compreender também uma coisa. Que nós estamos falando sempre do conhecimento para mim. O conhecimento ele me liberta, o conhecimento ele me dá autonomia, o conhecimento me faz, me proporciona conquistas, mas é preciso também compreender que existe um papel social do conhecimento muito, mas muito relevante, que é a capacidade que eu tenho de enxergar o outro. Isso é fundamental. Por exemplo, quando a gente fala de intolerância religiosa, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de qualquer tipo de manifestação de desrespeito ao outro, nós estamos diante de valores construídos em cima da falta de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu consigo me sensibilizar com o próximo, com a causa do outro. O conhecimento superficial, ele faz com que rapidamente eu desconsidere o problema do outro e crie uma justificativa paliativa qualquer para argumentar e justificar a minha falta de conhecimento. Hoje, os argumentos eles têm sido muito substituídos por exemplos. Então, eu não tenho conhecimento, eu não consigo construir argumentos. Como o meu conhecimento é extremamente superficial, muitas vezes pautado na minha experiência ou naquilo que eu acompanho, que eu experiencio da vida dos outros, eu adoto como exemplo. Os exemplos se tornam o meu referencial. Só que exemplos, eles nada mais são do que pequenos recortes das nossas práticas sociais. E talvez os exemplos, eles não representem, talvez não. Os exemplos, eles são bons, mas eles não representam o problema crônico, né? O problema da sociedade. Então, eu dou um exemplo disso. Quando eu tenho conhecimento, eu consigo compreender que a falta de dinheiro, a pobreza dói. Quando eu tenho conhecimento, eu não consigo ter a noção do que é, porque nós não somos pretos. Mas, cara, você olha, você consegue se sensibilizar, você fala, cara, deve ser muito difícil a vida dessa pessoa. Por quê? Quando a gente olha para o cara, imagina o quanto um gay já não deve ter sofrido, essa questão do racismo, o pobre. Tem uma série de coisas, os idosos, toda a categoria, toda a classe de pessoas, das minorias. Então, quando eu tenho conhecimento, eu consigo me sensibilizar com isso. Eu consigo. Então, assim, ter conhecimento me faz ter uma perspectiva ética. Aí a gente volta para a questão da filosofia, porque uma das áreas que a filosofia estuda é a questão da ética, da moral. Quando eu adquiro conhecimento, cara, eu consigo compreender o que é ética, o que é a moral, e eu consigo me sensibilizar com o outro. Então, é preciso as pessoas entenderem, assim, principalmente para os grandes líderes. Eu não posso ler, eu não posso me furtar de adquirir outras informações e ficar limitado às interpretações da minha cabeça da Bíblia. E achar que aquilo que eu estou interpretando é a verdade absoluta. E vomitar isso dentro dos templos, de acordo com a minha conveniência. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso. Você provavelmente já ouviu falar, Karl Barth, teólogo contemporâneo. Ele diz o seguinte, o cristão, o crente, ele tem que estar com a Bíblia de uma mão e o jornal na outra.
Porque senão a gente não consegue contextualizar a Bíblia. E a Bíblia ela não consegue se fazer útil para aquilo que ela realmente tem como missão, que é primar pelo reino. Então, o que a gente percebe hoje são movimentos extremamente violentos, do ponto de vista psicológico, sabe? Contra a humanidade, contra essa questão das pessoas, numa exploração absurda, sem freio. Então, a gente não pode, cara, a gente não pode, nós que minimamente temos um pouco de esclarecimento, a gente não pode aceitar isso. Converso muito com a Priscila, com o Cássio, com as pessoas, a gente tem que fazer, de alguma maneira, não é ser resistência, mas a gente não pode aceitar isso, a gente não pode vomitar isso na igreja, a gente não pode reproduzir essa cultura, que é produto da falta de conhecimento, esse discurso conveniente. Não pode, isso é perigoso. A maneira como as pessoas elas se relacionam com Deus, não é? Deus ele não quer que a gente tenha e nem desenvolva um relacionamento com Ele com uma fé cega, não é? Com uma fé sem entendimento. Não. Tem pessoas que elas às vezes estão na igreja, mas elas não sabem nem o que elas estão buscando, elas não sabem nem o que elas estão fazendo. E não é isso que a própria Bíblia nos ensina, né? Servir a Deus com consciência, com sabedoria, saber quem é o meu Pai, o que é que Deus quer de mim, qual é a contribuição que eu posso dar, não apenas para a igreja, para a sociedade, não é? Qual é o legado que eu posso deixar para as pessoas, para aqueles que estão ao meu redor, mas isso sem o conhecimento não tem jeito, não é? As pessoas ficam o quê? Bitoladas, não conseguem enxergar um palmo à sua frente, não conseguem parar e analisar a dor do outro, não é? Por que aquela pessoa está agindo daquela maneira? Por que ele teve aquele comportamento? Então falta muito isso daí, né? E é o que a gente já falou diversas vezes aqui. Através desse conhecimento, a mente abre, não é? A gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Leandro, a produção aí já avisou que daqui a pouco a gente vai ser derrubado. Eu acho que vale a pena só. Tem que encerrar. Vamos, então eu vou 3 minutos, então eu vou caminhar com a seguinte colocação. Primeira coisa, cara, o conhecimento vai nos permitir compreender que fé e idolatria, fanatismo não ocupam o mesmo espaço. E o conhecimento me permite compreender que aquilo que não é espiritual não tem que ser espiritualizado. Então a igreja, ela tem uma responsabilidade social e os líderes têm um compromisso com a sociedade. Entendeu? A gente precisa ter o compromisso com as minorias, compromisso com o mais pobre, compromisso com a nossa comunidade. Entender que falta de comida, meu amigo, não é demônio. Falta de comida é falta de dinheiro, é falta de renda. Eu preciso olhar para essas pessoas. Sabe? Quando a gente conseguir compreender, e isso é o conhecimento que nos dá, que eu não posso ser fanático, mas sim primar pela fé, praticar a minha fé em favor do reino, eu vou cuidar de pessoas, eu vou falar da palavra de Deus, eu vou representar, eu vou ser um representante de um Deus verdadeiro que as pessoas têm condição de crer. Respeitando, inclusive, a diversidade religiosa, respeitando o espaço das outras pessoas. E é isso que tem carecido hoje no cenário cristão, protestante, que é produto da falta de conhecimento. Exatamente. Bom, meu brother, valeu demais esse bate-papo aqui, obrigado, não é? Deus abençoe grandemente a sua vida e a gente marca outros, a gente está em conversa aqui, a gente vai fazer um outro bate-papo, mas nós vamos falar de política, mas aí vai ser no Facebook, né? E lá o negócio vai esquentar, vai pegar fogo. Eu quero agradecer, cara. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade. Porque mais uma vez, uma live dessa eu consigo mostrar o quanto eu sou limitado, cara. Porque eu tinha umas ideias e tal, e aí eu percebo que ainda tem um longo caminho de estudo, de pesquisa, sabe? Eu tenho muito que aprender ainda, tenho muito que aprender. Mas o importante é isso, é a gente, da nossa maneira, do nosso jeito, tentar ajudar, né, de alguma maneira. E eu espero que tudo isso que a gente falou possa servir de alguém, de repente uma frase, uma palavra,
possa servir aí de alento para alguém, não é? Obrigado a todo mundo que acompanhou, você aqui da Irlanda, do Brasil, de outros lugares. Enfim, tenha uma ótima semana, Deus abençoe. Rui, quer falar algo para encerrar? Não, eu quero deixar um abração para a Ailton aqui. Priscila, um beijão. A Elaine pediu para indicar um livro. Tem o Leonardo Boff escreveu um livro chamado A Águia e a Galinha. Eu acho que vale a pena. Tem um recorte que eu retirei desse livro, que é bem interessante, que é o seguinte: as pessoas elas vão enxergar o mundo de acordo com as lentes que seus olhos possuem. E vão compreender este mundo de acordo com seus pés pisam, de onde seus pés pisam. Quer dizer, é muito próximo da questão da conveniência. Então, essa é uma indicação. E quem quiser uma coisa um pouco mais densa, quem quiser um negócio um pouco mais louco, olha, cara, eu acho que vale a pena, para você deixar, sabe, deixar de ser mimizento e ver que o mundo é um pouco mais perverso. Eu acho que vale a pena, assim, sabe, para você empreender na sua vida, buscar o conhecimento e enfrentar as consequências. Eu acho que é um livro bacana também. Artes da Guerra vale a pena. E é claro, né, meu amigo, os fundamentos, né, em torno da palavra de Deus, da Bíblia, é fundamental, né? Qualquer tipo de referência ela é importante para gerar um apoio na compreensão da Bíblia. E sempre que possível, leia um jornal. Valeu, meu brother. Um abraço, tamo junto. Obrigado, Leo. Forte abraço. Beijão, Elaine. Até mais. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Se quiser mais informações sobre a nossa igreja, você pode nos acompanhar aí nas redes sociais, Life and the Spirit Church. Acompanhe a gente aí no Facebook, no Instagram, que você vai ficar por dentro um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui na Irlanda, beleza? Falou, pessoal. Um abração. Valeu, irmão. Não. Encerrar vídeo. Coloquei lá, vem o vermelhinho aqui. Encerrar vídeo.